Então, iniciando a gravação da aula do dia 5 de agosto de 2022, para a turma de dança, anatomia e estudos do corpo 1. Hoje a gente vai ter aula, então, sobre o quadril. Agradecendo a presença da Marice, que entrou conosco aqui de forma síncrona. Marice, obrigada pela presença. E outras pessoas também que possam ir chegando, serão bem-vindas. E qualquer dúvida é só escrever no chat ou abrir o microfone e falar, tá? Sem nenhum problema. Certo. Comentando que essa aula aqui ela é bastante extensa, né? Como sempre, eu sempre falo isso, né? Que a aula é extensa, mas realmente tem muitos detalhes e é uma articulação de muito interesse, né? Para quem dança. A articulação do quadril é uma articulação muito completa, muito potente que nós temos, que realiza movimentos complexos, amplos, também para a nossa sobrevivência, uma articulação importantíssima para a gente deambular, caminhar, se locomover. Então, vão devagarinho assistindo essa aula, quem vai nos assistir depois assíncrono, tá? Vão dando tempo do conteúdo entrar lentamente, sem pressa. Minha sugestão é que vocês assistam em blocos de 20 minutos, sabendo que 20 minutos é o pico de atenção do nosso cérebro, né? Por isso que aquelas TED Talks são em 20 minutos, né? Porque é aí que a gente tem a maior absorção do conhecimento. Então, vão indo devagarinho, vão deixando essa informação entrar e sendo correlacionada com coisas que vocês já sabem, já vivenciaram, vão criando um espacinho ali no armário do nosso cérebro para esse conhecimento novo e vão deixando isso entrar de uma forma que faça sentido, tá, gente? Sem estresse. Então, passando para a nossa primeira imagem, eu quero trazer de novo a imagem da pelve, que nós já visitamos na aula passada, na aula de assoalho pélvico, lembrando das estruturas, então, aqui do osso sacro, do osso ilíaco, com o seu ramo púbico, com o seu ramo pélvico, com a sínfise púbica, articulação sacroilíaca, mas hoje a gente vai se deter sobre essa articulação aqui, o encaixe do fêmur com o ilho, que nós chamamos de quadril, ou articulação coxo-femoral. E já trago uma outra figura com uma complexidade um pouquinho maior, onde além dessas estruturas ósseas, vocês vão perceber que tem uns desenhinhos mais esbranquiçados, mais acinzentados por cima desses ossos, que são os ligamentos. Então, é muito importante a gente entender a existência dos ligamentos perto e ao redor das nossas articulações, porque são eles que mantêm essas articulações estáveis. A função dos ligamentos no nosso corpo e ao redor das nossas articulações é ser uma amarração. É como se a gente pegasse dois galhos, que não são o mesmo, assim, que se encontram, né? A gente quisesse mantê-los retos e estáveis, e a gente fizesse uma amarração muito forte. Os ligamentos têm esse papel. Então, eu chamo a atenção para o ligamento longitudinal anterior, que ele vai passar pela frente das vértebras. Na sua continuidade, ele vai chegar a ser o ligamento sacrococcígeo anterior, aqui embaixo, que nós já vimos a existência dele na aula de assoalho pélvico. Aqui nós vamos ter a membrana obturatória, que é uma espécie de delimitante para esse orifício, né, o orifício obturatório, por onde passam estruturas muito importantes, como os músculos rotadores externos do quadril. E quero chamar a atenção para o ligamento inguinal, ó, essa cordinha bem fininha que passa pela frente da borda do ilíaco, e que a gente conseguiria facilmente palpar, passando as mãos, né, acompanhando a borda anterior do nosso ilíaco, tá? Às vezes ele inflama, fica doloridinho, então o ligamento inguinal. E agora eu queria convidar vocês para assistir um videozinho curtinho, tá, de 3 minutos, mas que vai nos trazer uma noção espacial muito importante para a gente reconhecer a nossa pelve. Então, deixa eu sair aqui do modo apresentação, entrar no vídeo. Mari, está enxergando o meu YouTube? Sim. Obrigada. A Mari está me dando uma mão, gente. Eu já fiz tudo errado hoje, ela que me ajudou, então... Imagino. É graças a Mari, quero deixar isso gravado aqui. Então, vamos assistir esse videozinho.
que é de um site que eu já passei para vocês, né, num perfil do YouTube, que é da Universidade de Lyon. Eles têm várias representações em 3D, tá? Então, tudo que a gente traz, a gente explica de forma 2D. É muito importante que vocês vejam depois em movimento, porque aí sim é que a gente faz uma imagem real no nosso cérebro. Então, esse vídeo é sobre a pelve apresentada de forma esquemática para ajudar a formar uma imagem mental de sua arquitetura e facilitar a memorização. Então, olha só que legal. A pelve tem a forma de uma bacia inclinada para frente, por isso que antigamente era chamada de bacia. Colocando o celular no silencioso, que não estava, fique quietinho aí. Então, a pelve tem a forma de uma bacia inclinada para frente, da qual foi retirada o fundo, a parte da frente e de cima, a parte de baixo, póstero inferior, e também a borda superior. Então, que legal essa percepção, né, de que era realmente uma bacia de onde foram retiradas essas partes. E aí depois, gente, olha a chegada do acetábulo. Lateralmente, duas semiesferas ocas, direcionadas para baixo e para frente. Olha que interessante, ó. Ele até coloca já direto como normal, inclinadas para frente. A gente que quer que o nosso acetábulo seja para o lado, mas ele é mais para frente do que para o lado. E aí ele vai fazendo a voltinha, nos dando essa noção espacial sagital, agora cranial. Os ossos são separados na parte frontal e as partes posteriores se abrem para trás, formando uma cunha aberta para frente. E aí, gente, é que vai encaixar o nosso sacro, que ele vem derivado das vértebras, né, que na coluna são móveis e no sacro são vértebras fusionadas. Então, aqui a gente está trazendo o desenho, vou colocar a gente lá embaixo aqui, dessa modelo que vai girando. Então, a gente sempre tem a representação frontal, cranial e sagital, tá? Nessa modelinho aqui. As três partes que formam o osso do quadril. Então, aí, ele está dividindo o acetábulo em três partes e vai nos mostrar, vai nos destacar o isquio, o ilho e o pubis, tá? Essas partes destacadas em laranja. Aqui o ilho, a face interna do ilho, de onde vai partir o músculo ilíaco, que faz parte do complexo ilho-psoas, face externa do pubis, a sínfise púbica e o acetábulo. Foco total para o acetábulo hoje, gente. Ele vai ser o astro da aula de hoje. O orifício superior e o inferior da pelve. E olha o acetábulo viradinho mais para frente do que para o lado, ó. Ele está na diagonal, um pouquinho para baixo, um pouquinho para frente. Crista ilíaca, face externa do isquio, tuberosidade esquiática que nós palpamos. E olha o encaixe do quadril, que perfeição. A crista ilíaca, então, que é todo esse bordo que contorna todo o osso ilíaco. Parte interna do osso ilíaco. Aqui é uma cartilagem representada em branco. Aqui numa vista cranial, percebam que o acetábulo ele estaria virado na diagonal um pouquinho para frente, ó. Tá aqui a representação do acetábulo. E aqui onde ele demarcou em vermelho seria a chegada dos músculos eretores da espinha, que vão se inserir fortemente lá na região lombar. Olha que interessante aqui, até vou dar uma paradinha. Ó, essa parte branca que está aqui por dentro do acetábulo é a cartilagem articular que reveste o acetábulo. Uma cartilagem de proteção que vai aparecer tanto no acetábulo quanto na cabeça do fêmur. Ainda configurando essa imagem mentalmente, representação esquemática e agora a pelve real. Então vejam como ela tem total relação com aquele esquema que foi proposto por esses anatomistas franceses, né? Lembrando, então, que seria uma bacia com a retirada da parte de cima, de baixo, da frente, de trás.
e a chegada dos 2 acetábulos. Muito bem, então voltamos lá para a nossa aula. Voltei para o meu slide, vou colocar em modo apresentação. Mari, me faz um sinalzinho se tu está enxergando. Sim. Obrigada, Mari. Então, aqui voltamos para a nossa representação pélvica da articulação coxo-femoral, e aqui à direita eu queria mostrar para vocês essa articulação cortada frontalmente, cortada coronalmente. Nós teríamos o osso esponjoso, em azul teríamos a cartilagem que recobre a cabeça do fêmur, e a cartilagem que reveste o acetábulo. Temos aqui o ligamento femoral, essa parte mais acinzentada aqui é um ligamento que mantém toda essa estrutura no lugar, né? São precisos muitos ligamentos para que isso aconteça. E quero destacar a presença do labrum. Labrum, a gente já tinha comentado a existência de um labrum lá no ombro, que também é uma articulação esferoide. E aqui no quadril também vai ter. Labrum em latim significa lábio, e na verdade vai ser uma estrutura parecida com um cachecol de cartilagem, para reforçar ainda mais a articulação do quadril. Então, além dessa articulação por dentro do acetábulo, além dessa cartilagem, perdão, por dentro do acetábulo e dessa cartilagem em cima da cabeça do fêmur, ainda vai ter uma outra camadinha por fora, que eu imagino sempre como essa manta, como esse cachecol, de uma cartilagem ainda mais reforçada, que vai ser chamada, então, labrum ou lábio cartilaginoso, vocês também vão ver escrito assim, que é para dar mais integridade, mais estabilidade à articulação do quadril. Por que eu destaco o labrum? Porque na dança a gente tem muita necessidade estética e técnica de movimentos grandes com o quadril, né? De subir, entre aspas, de subir ou abrir bastante a perna em algumas técnicas, não em todas. E sempre que a gente força esse trabalho de flexibilidade da articulação coxo-femoral, a gente tem uma tendência a retirar a cabeça do fêmur de dentro do acetábulo, como se a gente fosse desencaixar esse encaixe tão perfeito aqui. E quando a gente força esse desencaixe, a gente esterçar, né, de puxar o labrum, e ele corre um risco muito grande de ruptura. Então, a famosa ruptura de labrum cartilaginoso é um problema muito comum nos quadris das pessoas que dançam, particularmente balé e outras técnicas que usam bastante, né, a abertura de pernas, como é chamada. Aqui eu queria mostrar para vocês as bursas do quadril, que são bolsas de líquido que ficam em cima de saliências ósseas ou entre estruturas que se atritam muito, justamente para tentar diminuir esse atrito. Então, nós temos a bursa isquioglútea, que fica embaixo da saliência dos isquios, que a gente palpou na outra aula, né, e que vocês devem reconhecer sempre, por toda a vida dançante de vocês. É super importante a gente ter uma noção de onde estão os nossos isquios, né, e como a gente está sentado ou posicionado sobre os isquios. A bursa do glúteo médio, que vai ficar mais posteriormente, a do ilho-psoas, que a gente vai falar depois, mas principalmente a bursa trocantérica, que ela vai ficar entre o trocânter maior do fêmur e esse músculo aqui chamado tensor da fáscia lata. Ele tem um tendão que se chama o tendão do tensor da fáscia lata, ou também recebe o nome de banda iliotibial. Por enquanto, só guarda esse nome que a gente vai falar bastante na próxima aula, na aula de coxa, tá? Mas é importante a gente saber que o tensor da fáscia lata, ele fica o tempo inteiro atritando em cima do trocânter maior e, portanto, atritando a bursa também. E quando que isso acontece? Isso acontece o tempo todo, gente. Cada passo que a gente dá, cada sentar e levantar, cada subir e descer escadas, essa coitadinha dessa bursa trocantérica está sendo super, super friccionada, tá? Então, ela corre um risco muito grande de sofrer inflamações. Quando ela inflama, dá uma dor muito aguda, por fora pode ficar avermelhado, inchado, e chama atenção que é uma dor súbita, não é aquele tipo de dor que vai indo devagarinho ao longo do tempo. Geralmente é uma dor súbita e muito bem localizada ou delimitada. A gente consegue apontar com a ponta do dedo, assim, né? E a gente palpa e logo sente aquela dor que a gente diz aguda, ou lancinante até quando ela é muito forte. Existe tratamento para isso, existe diagnóstico com exame de ecografia e outros exames.
O principal é o repouso, o alongamento e o gelo, gente. Na bursite não se coloca calor, porque ela aumenta de volume, ela cria mais líquido dentro, tá? Então, quem tem bursite, claro que isso aqui não tem a intenção de esgotar o assunto bursite, mas só para motivar vocês a prestar atenção nesse problema. Lembrem que na bursite a gente não usa calor, a gente só usa gelo, tá? E o principal é entender por que a gente ficou com bursite, ou a gente está fazendo algum movimento errado, ou em volume exagerado, fazendo muita aula, ensaiando muito, correndo muito. Então, a gente sempre tem que verificar o porquê de um problema musculoesquelético que a gente tem. Aqui eu trago para vocês uma radiografia normal de uma articulação coxofemoral, mostrando então o osso ilíaco, aqui seguindo na minha seta, o osso sacro em formato triangular, que são as nossas vértebras fusionadas, o cóccix aqui embaixo, a sínfise púbica. Aqui só como curiosidade, a gente não chegou no sistema digestório ainda, mas aqui vocês veem que tem umas manchinhas pretas, né? Lembrem que aqui no meio tudo tem vísceras, e que essas vísceras só não aparecem no raio-x, porque no raio-x só aparecem melhor os tecidos calcificados, né? Então, o que está branco aqui é osso porque tem cálcio, né? E vai aparecer melhor. As vísceras não aparecem bem, mas aparece um pouquinho do contorno. Aqui, esse pretinho, o que que é? É gás dentro dos nossos intestinos. Então, imagina que aqui é o abdômen da pessoa, tá cheio de alças de intestino. Aqui são gases, ó. Bem direitinho com o relevo do intestino grosso, tá? E aqui a saída, provavelmente, gases no reto. Aqui o forame obturatório, e aqui, então, redondinho, encaixado nessa reentrância, que é o acetábulo, nós vemos a cabeça do fêmur. Nesse raio-x, essa pessoa está com as pernas mais ou menos abduzidas, assim, abertinhas para o lado, e vejam que existe um percentual de cobertura dessa cabeça do fêmur, ó. Ela vem daqui, segue a minha setinha, daqui até aqui. E nem toda a superfície da cabeça do fêmur está coberta pelo acetábulo. Tem isso aqui que fica livre, ó, e isso aqui que fica livre. Então, do que vai depender a minha movimentação na articulação coxofemoral? Do quanto fica livre dessa cabeça do fêmur para ela se mover. Com a ajuda do colo, é claro, né? Mas quanto mais cobertura, quanto mais tapada essa cabeça do fêmur estiver por esse osso aqui do acetábulo, menor é a minha possibilidade de movimentação. Quanto mais livre ela estiver, quanto mais raso for essa panelinha do acetábulo, mais facilidade ela vai ter de se mover. Aqui a gente vê à direita um modelo, tá, de um osso ilíaco visto pela esquerda em sua visão sagital, e aqui está o acetábulo, ó. E eu chamo a atenção novamente para o fato desse acetábulo estar bem lateralizado, ó. Ele está olhando bem para nós, aqui, né, no nosso ângulo de visão. Tem pessoas que esse acetábulo não vai estar aqui olhando para nós, ele vai estar olhando um pouquinho mais para a diagonal, ou mais para baixo, em outras pessoas mais para frente. Então, sempre lembrando que o lugar onde esse acetábulo vai estar posicionado determina a minha mobilidade de quadril enormemente e é variável de pessoa para pessoa. E um detalhe que já é um spoiler aí do semestre que vem, que no Estudos do Corpo 2 a gente tem um módulo só sobre alongamento e flexibilidade, que a gente polemiza muito essa questão do alongamento, né, e da flexibilidade. A gente tem como trabalhar a nossa abertura de quadril, né, a nossa abertura de pernas, como se diz na dança, trabalhando sim a musculatura, trabalhando sim os tendões, mas a gente não tem muita ingerência sobre a cápsula articular, sobre os ligamentos e sobre a parte óssea. Isso está dado geneticamente e o nosso papel é reconhecer e respeitar. E quando a gente passa desses limites aqui, é que vem muito machucado, gente, muita lesão na dança, tá? E essa parte do quadril, ela me sensibiliza particularmente. Eu sou uma pessoa que tem lesão de quadril, atendo muitas pessoas que têm lesão de quadril, porque isso aqui não foi reconhecido, não foi respeitado. Aqui eu trago algumas fotos de um banco de imagens da Suíça, de anatomistas da Suíça, que eu tenho, que eu acho muito interessantes. Tem uma diversidade de seres humanos ali retratados. E vejam, claro que são pelvis de períodos diferentes, tá? Essa aqui só pela cor a gente sabe que é uma peça mais antiga, essa aqui é mais nova, mas vejam a angulação do acetábulo. Isso que eu acho interessante nessas fotos, ó. Olha esse acetábulo como ele está mais lateralizado, a gente consegue ver o fundo dele inteiro, ó.
Então, ele está olhando para nós. Isso aqui é uma pelve em vista sagital, em vista lateral. Então, essa pessoa, ela abriria a perna, digamos, abduziria o quadril bem na nossa direção aqui, que nós estamos olhando. Já essa pessoa da esquerda, ela tem o acetábulo um pouco mais virado para baixo e para frente. Então, a perna dela não viria aqui, viria lá, ó. Tá? Ela não teria tanta abertura como essa pessoa da direita. E é a mesma espécie. Homo sapiens sapiens é a mesma pelve, dentro dos mesmos códigos genéticos, né, da nossa espécie, tá tudo certo, todo mundo é normal aqui, mas as pessoas têm suas diferenças anatômicas que devem ser reconhecidas. Beleza, então deixa eu contar para vocês o nomezinho das estruturas do fêmur, já que a gente está falando bastante do fêmur, né? Para entender como é que ele se encaixa no acetábulo. Esse aqui é o osso da coxa, então o nosso fêmur, o osso mais longo do corpo humano, ele se delimita nessas várias partes aqui, onde essa parte esférica mais cranial é chamada de cabeça do fêmur. Depois vem uma parte mais estreita, chamada colo do fêmur ou pescoço do fêmur, né, a mesma coisa. Depois vem várias saliências aqui que servem como origem para diversas musculaturas da coxa. Então, eu tenho essa saliência mais lateral, que é o trocânter maior, e essa pequenininha que fica mais medial, que é o trocânter menor. Lembrando que aqui em cima do trocânter maior é que fica a bursa trocantérica, aquela que inflama, tá? Aqui eu tenho a diáfise do osso, e lá na sua extremidade distal, eu vou ter outras estruturas que a gente vai ver melhor quando virmos a aula de joelho, que já aparecem aqui como o tubérculo, os epicôndilos e os côndilos. Então, são saliências que vão receber as estruturas que se inserem lá, e elas vão estar inseridas mais na articulação do joelho. Hoje a gente vai deixar elas aí descansando, e vamos falar mais aqui da cabeça do fêmur e do colo do fêmur. E aqui trago novamente a vocês esse banco de imagens mostrando a diversidade dos fêmures de pessoas humanas. Então, olha só, aqui está uma cabeça do fêmur, aqui também. Aqui está um colo do fêmur, aqui também. Mas qual a diferença entre eles? Esse aqui parece que é mais curtinho, mas ao mesmo tempo mais inclinado. Se eu criasse uma linha aqui no meio dele, eu veria que é uma linha diagonal, né? E esse aqui, ele tem uma linha mais horizontalizada. Então, para vocês ficarem refletindo até a gente chegar nas próximas imagens, né? Se eu fosse movimentar essa cabeça do fêmur dentro do acetábulo, quem é que ia bater antes na pontinha do acetábulo? Quem é que ia encontrar a trava do acetábulo antes? Esse aqui, esse colo mais horizontalizado, ou esse colo um pouquinho mais diagonalizado? Já vamos ver. Um trocânter maior mais saliente, um trocânter maior menos saliente, um trocânter menor, aqui quase a gente nem vê o trocânter menor. Então, diferenças entre seres humanos. Aqui mais imagens, olha que interessante, ó, um colo do fêmur bem comprido. Então, essa pessoa aqui, evidentemente, ela vai ter uma movimentação de quadril mais facilitada do que essa aqui. Porque essa aqui, imagina a cabeça do fêmur movendo, encontrando logo aquele acetábulo, né? Aquela pontinha do acetábulo. Logo, existe um freio para aquela movimentação, né? Um colo menor, com muito menos extensão e muito menor angulação. E esse aqui um colo muito mais favorável ao movimento. Então, vamos sair de novo para ver um videozinho de 1 minuto e 10 segundos, que é justamente onde a gente consegue enxergar essa movimentação com muita nitidez. Já vou colocar o meu videozinho lá e eu já chamo vocês. Já está lá o meu vídeo. Volto para vocês. Então, aqui eu estou novamente no YouTube. 1 minuto e 10, tá? Se precisar, a gente olha novamente, que eu quero que vocês enxerguem a movimentação da cabeça do fêmur, olha lá, dentro do acetábulo. Primeiro eu vou deixar vocês fruírem o vídeo e depois eu vou chamar a atenção para alguns pontos. Fez rotação lateral e rotação medial, né? Rotação externa e interna.
Aí a gente está vendo pela vista lateral ele fazendo a flexão e a extensão. Vejam como a extensão vai muito menos. Abdução, adução, rotação externa, rotação interna. E aqui uma visão cranial, flexão, extensão. Estou olhando essa pessoa de cima para baixo, tá? Aqui tá as costas, aqui tá a barriga. Rotação externa, rotação interna. Bom, eu vou botar de novo. Nesse vídeo, então, o que a gente viu? Ele mostrou os movimentos de flexão e extensão do quadril, de abdução e adução, e de rotação externa e rotação interna. Ele mostrou por uma vista anterior, por uma vista lateral e depois por uma vista de cima, assim, cranial. Eu vou passar de novo e o que eu quero que vocês se fixem? Fiquem olhando fixamente para essa duplinha aqui, ó. Parei o vídeo e vou mostrar. Tá aqui a minha setinha. A cabeça do fêmur e a maneira como ela se move dentro desse buracão aqui, que é o acetábulo. Procura observar em cada movimento que for realizado, onde que esse movimento para, porque ele encontra a limitação do acetábulo. É como se fosse um capacete muito grande, que onde a pontinha dele encontrar a cabeça do fêmur, ali ele vai parar a movimentação, tá? Então, olha lá, isso com bastante atenção. A flexão, puxa, a flexão é livre, né? Quase que não tem limitação. A extensão, a abdução, a adução, rotação externa e rotação interna. Já vou dizer para vocês, assim, que pelo fato de ser um modelo computadorizado, essa animação, esse movimento está super generoso. A maioria das pessoas não faz tudo isso, tá? Isso aí seria uma pessoa quase contorcionista, um bailarino muito virtuoso, muito privilegiado em termos de amplitude de movimento. Mas olha só, né, o acetábulo, como ele pode delimitar o movimento dessa articulação coxo-femoral. E agora, olhando de cima, tá? Aqui está o dorso da pessoa, aqui está o ventre, a extensão, nossa, super arabesque, né? Isso não é a realidade. A adução, rotação externa e rotação interna. Genial esse vídeo para mostrar isso, tá? Eu vou sugerir que depois vocês voltem várias vezes para esse vídeo no material PDF que eu vou deixar para vocês ali no Moodle, vai ter os links de todos esses vídeos. Revisitem várias vezes, vejam várias vezes para cair a ficha de como é que a coisa acontece. Porque isso é muito importante. Voltei para a minha apresentação, então vocês devem estar vendo agora duas figurinhas com fundo amarelo, né? Dois desenhos de quadrinho. Obrigada, Mari. Ah, e aqui também são fotos de um anatomista francês que lida com o público da dança, então ele também tem muita preocupação com essa questão do quadril, ele está nos mostrando aqui o encaixe do fêmur no acetábulo, e aqui ele fez uma rotação externa, ó, então vocês vejam como o trocânter que estava aqui foi lá para cima e lá para trás, e a cabeça do fêmur rodou dentro do acetábulo. Ela parou porque em algum momento ela encontrou a limitação do osso. Tá aqui ele... Prof, agora eu não enxerguei mais. Ah, então deixa eu voltar lá. Agora, Mari, tu está enxergando o anatomista, mostrando o esqueletinho. Está enxergando, Mari? Antes estava, agora não. Eu não sei o que está acontecendo. Não está enxergando o rapaz com uma Aparecer... jaqueta vermelha? Não. Não. Então, vamos voltar lá de novo. Fica tudo preto. Agora eu enxergo as duas figuras. Perfeito. Vou botar em modo apresentação, vamos ver se vai para o modo apresentação. Enxergando Sim. o casaco vermelho agora? Sim. Beleza. Obrigada. Então, tá aqui o anatomista francês fazendo a abdução e a rotação externa, tá? Com articulação coxo-femoral, mostrando essa movimentação dos trocânteres. E
aqui, então, eu trago para vocês essa outra questão que é muito importante, que é o quanto o acetábulo recobre a cabeça do fêmur. Quando a gente tem um acetábulo que é rasinho, ele é como se fosse uma panelinha rasa, né? Ou um capacete bem rasinho envolvendo essa cabeça do fêmur, a gente tem uma nomenclatura que se chama coxa rasa. É assim mesmo, gente, é uma nomenclatura técnica em anatomia e em radiologia, que a gente chama de coxa rasa. E o oposto, quando a gente tem um acetábulo muito envolvente, como se fosse um capacete ósseo muito grande envolvendo a cabeça do fêmur, eu vou ter o que eu chamo de coxa profunda. Então, procurem acompanhar aqui a minha setinha, ó. Tudo isso aqui que eu vou desenhar, ó, tô começando agora. Tô desenhando a cabeça do fêmur aqui nesse raio-x do lado esquerdo, tá? Todinho ele. E toda essa parte aqui e essa parte aqui não tem cobertura do acetábulo, então são partes livres para se mover em todas as direções. O acetábulo é bem rasinho, é como se fosse um capacete rasinho cobrindo essa cabeça do fêmur. Em contrapartida, aqui do lado direito, eu tenho um acetábulo que é muito envolvente, ele cobre grande parte dessa cabeça do fêmur, sobrando pequeno espaço para que ela possa se manifestar, ó, para que ela possa se movimentar, certo? Então, isso aqui é chamado de coxa profunda, porque eu tenho uma limitação, uma cobertura óssea muito grande do acetábulo sobre a cabeça do fêmur, certo? Então, a coxa profunda, uma grande cobertura, e a coxa rasa, uma pequena cobertura. Essa imagem foi uma imagem que eu fiz, gente, porque foi assim que eu entendi melhor, né? Então, a coxa rasa seria um capacete bem curtinho, que eu deixo grande parte da cabeça do fêmur à mostra, então ela tem grande possibilidade de movimento. E a coxa profunda, então, eu tenho uma cobertura maior dessa cabeça do fêmur, limitando mais a sua movimentação. E daí a definição de coxa profunda, né, que é um excesso de osso sobre a cabeça femoral, o que determina uma menor amplitude de movimento. Então, aqui em cima, ó, à direita, vocês podem ver uma radiografia normal de quadril, que a gente já mostrou que tem um acetábulo, com uma cobertura mediana, razoável da cabeça do fêmur, né? Mas não completa. E aqui embaixo, um raio-x de coxa profunda, que vocês veem que praticamente toda a cobertura, toda a extensão da cabeça do fêmur está recoberta por esse osso, pelo acetábulo, tá? Esse aqui não é um raio-x normal, não é só pelo fato de ver coxa profunda, vocês veem que já tem um rebordinho aqui branco, que é uma calcificação, essa pessoa já tem osteoartrose de fêmur e tem a chamada síndrome do impacto, porque quase não tem espaço entre um osso e outro, ó. Então essa pessoa aqui do lado direito, especialmente, ela já deve estar com muita dor e movimentos limitados. E essa foi a comparação que eu fiz, assim, na minha mente para entender, né? A coxa rasa é um capacete rasinho, né, pequenininho, que engloba pouco a cabeça do fêmur, e a coxa profunda seria esse capacete maior, mais robusto, essa maior cobertura em volta da cabeça do fêmur, tá? Para ajudar a memória. Legal, prof, ajudou bastante. Ajudou, Teixão? Ajudou bastante. Eu custei para entender isso quando eu estudei, quando eu era guria, e daí eu me dei conta que era a história do capacete. Legal, Mari. Genial, genial. E aí eu trago também, só como curiosidade para vocês, talvez vocês conheçam alguém que tenha tido esse problema, né? Da displasia congênita do quadril, que é um problema de nascença com que alguns bebês nascem, né? Olha só esse raio-x aqui, ó. A gente acabou de ver um raio-x normal, então se vocês quiserem, depois vocês voltam ali no raio-x normal aqui em cima, ó. E depois vocês vêm aqui no raio-x do bebê. Parece que tá tudo quebrado, gente, mas não tá quebrado, tá? É só porque tem as placas do crescimento, que são aquelas áreas em que o osso é interrompido pela cartilagem, que a gente já estudou lá em osteologia, né? Então, a gente olha um raio-x de bebê, parece que tá tudo quebrado, mas não tá, é que aqui tem placa do crescimento, ó. Aqui no ramo isquio tem uma placa do crescimento, aqui também. Aqui é a cabeça do fêmur e aqui é a diáfise do fêmur já, né? Estão separadas por isso aqui que tem placa do crescimento. Então, tudo que está aqui está interrompido porque tem placa do crescimento. O que está anormal aqui? Vocês veem que um fêmur está mais para baixo e tem cabeça, e o outro fêmur está mais para cima e não tem cabeça. O que acontece desse lado direito do bebê aqui? Essa coxa está desencaixada, ele não tem articulação coxo-femoral. Então, esse é um bebê que, se isso não for diagnosticado a tempo, ele é um bebê que na hora de engatinhar não vai engatinhar e na hora de caminhar não vai caminhar.
Por isso que é muito importante, logo que o bebê nasce no hospital, ele é submetido a esses exames aqui já pela enfermeira e pelo neonatologista, que é o teste de Ortolani e o teste de Barlow. São testes muito simples e que detectam que existe esse desencaixe do quadril, tá? Que a gente chama de displasia congênita do quadril. Não é necessário fazer raio-x, nada disso. São testes simples que a gente faz com o bebê ali na caminha mesmo, né? No berço aquecido, e a gente é capaz de detectar. E aí esse bebê já vai ser acompanhado. O que é feito é uma medida muito simples, que é isso aqui que vocês estão vendo aqui embaixo, que é o suspensório de Pavlik, que faz com que, então, esse fêmur fique na posição correta e que ele assuma o encaixe possível, né, dentro dessa configuração óssea. E quando são tomadas essas medidas, quase sempre a criança tem uma infância normal, né, e consegue caminhar e fazer tudo direitinho, tá? Em raríssimos casos é necessária cirurgia. E, então, o que acontece lá na displasia congênita de quadril é esse desencaixe, né, do fêmur do bebê mal formado, não é um fêmur perfeito. Então, ele não consegue se encaixar dentro do acetábulo, tá? É muito importante a gente detectar isso bem precocemente nas crianças. Bom, ainda com relação a esse encaixe do quadril, vai ser importante a gente reconhecer que temos uma situação chamada varo e uma situação chamada valgo. O que é a coxa vara e a coxa valga? A coxa vara é aquela que tem o ângulo do quadril virado para dentro e a coxa valga é aquela que tem o ângulo do quadril virado para fora, tá? E existem combinações muito frequentes dessa malformação de quadril com os joelhos, porque vocês sabem que o nosso corpo é um edifício, né? É um edifício onde até o andar mais alto, até o 20º andar lá na nossa cabeça, vai estar na dependência do primeiro tijolinho que foi colocado lá embaixo. Então, se tiver vários tijolos tortos ao longo desse edifício, todo mundo vai sofrer, as articulações que vêm em cima e as articulações que vêm embaixo. Por isso que é um erro, assim, quando a gente está com dor sei lá, num quadril, num joelho, a gente ir lá e olhar só essa articulação, né? Tem que olhar tudo o que está acontecendo, porque às vezes uma articulação está sofrendo, mas ela não é a causa do problema, ela é a consequência. Às vezes o problema está logo acima, está logo abaixo, porque a gente é justamente esse sistema muito integrado de articulações, né? E de uma biomecânica muito perfeita. Então, quando a gente tem um ângulo de coxa virado para dentro, ou uma coxa vara, geralmente a gente tem o ângulo do joelho, estou marcando aqui com a minha setinha, virado para fora. E isso vai dar uma configuração que a gente chama vulgarmente de perna em X, e que também é chamada de genovalgo, tá? Então, a perna em X ou genovalgo, geralmente ela cursa junto com a coxa vara. Então, o ângulo da coxa é para dentro, o ângulo do joelho é para fora, e a gente olha de frente para a pessoa, parece que ela tem a perna em X, tá? Isso não é um problemão, assim, para a vida, a pessoa tem vida normal, caminha normal, dança normal, faz tudo normal, mas ela tem um desgaste defeituoso e adicional na articulação do quadril e do joelho, então ela pode sofrer lesões aí com mais chance, com mais frequência. E o contrário dessa situação, então, quando a gente tem o ângulo do quadril virado para fora e o ângulo do joelho virado para dentro, a gente tem a situação chamada de genovaro, que as pessoas conhecem como pernas cambotas, essa é a linguagem popular, né? Então, ou pernas em sela também, alguns dizem, porque parece que essa pessoa está montada a cavalo, né? Como se ela tivesse com as pernas afastadas, montando a cavalo, tá? Então, essa é a combinação da coxa valga, que é o ângulo do quadril virado para fora, com o genovaro, que é o ângulo do joelho virado para dentro, certo? Então, a coxa valga frequentemente vai estar associada com o genovaro, e aqui, ao contrário da perna em X, são então as pernas abauladas, né? Ou as pernas cambotas. Aqui está mais um desenho de coxa vara e coxa valga para a gente entender. Então, aqui a coxa vara, ó, com o ângulo do quadril virado para dentro e o ângulo do joelho virado para fora. Imaginem dois membros inferiores assim, a gente vai ter uma configuração em X. É importante aqui esse sinônimo, ó, na língua inglesa vocês vão achar como knock-knees, que são os joelhos que se batem, tá? Justamente, ó, na perna em X, os joelhos se batem.
Aqui seria o normal, então a gente não tem um membro inferior absolutamente reto, a gente tem uma pequena angulação, mas essa é a angulação normal, que é em torno de 125 graus, do quadril e do joelho, tá? Então, e esse ângulo aqui, ó, do fêmur com a tíbia retificada, é um ângulo que nós chamamos de ângulo Q, a letra Q mesmo, tá? The Q angle. E na coxa valga, então, vai ser o oposto da coxa vara. Vejam que esse ângulo aqui é bem pequenininho, aqui ele é bem aberto, e aqui nós podemos ter até uma inversão desse ângulo aqui, chamando as bow legs, ou pernas abauladas, né? Ou pernas em sela, tá? Aqui uns raios-x para nós conseguirmos visualizar melhor. Então, a coxa vara com o ângulo bem pequenininho do quadril virado para dentro, virado para a face medial. E a coxa valga, então, com esse ângulo muito maior e mais virado para fora. Se a gente for pensar agora na nossa movimentação na dança, né? A abdução, ou abrir a perna em segunda posição, né? Ou bastante amplitude articular do quadril, a perna alta, a perna bem aberta, como nós dizemos. Quem será dessas duas pessoas que vai conseguir ter essa maior amplitude de movimento? A coxa vara, vejam até onde vem essa cobertura acetabular aqui e a possibilidade de movimentação desse colo, ou a coxa valga, vejam a cobertura acetabular e vejam a quantidade de colo do fêmur que está para fora, permitindo movimentação. Então, evidentemente, a coxa valga vai ter uma possibilidade muito maior de amplitude de movimento do quadril. Vai ser a pessoa que vai ter maior amplitude tanto na flexão quanto na extensão, tanto na abdução quanto na adução. Então, a coxa valga leva vantagem em termos de movimentação em relação à coxa vara. E aí, o ângulo que eu falava para vocês, que é o ângulo de inclinação do colo femoral, né? Lembrando que não é completamente reto, nós temos uma inclinação que é considerada normal, que está aqui, 125 graus. Aqui o acetábulo, aqui a cabeça do fêmur, o colo, que é esse pescocinho que vai unir o colo do fêmur à sua diáfise, aqui a diáfise, e temos esse ângulo normal. Se esse ângulo é muito fechado, configurando uma dificuldade de movimento da cabeça do fêmur, eu tenho então a coxa vara, vejam que pode ser 105, 110, até 90 graus aqui tem pessoas que têm, e a coxa valga ao contrário, eu vou ter esse ângulo muito maior, né? É uma pessoa um pouco mais propensa à luxação de quadril, esse quadril pode sair do encaixe, mas dentro de condições normais, sem haver luxação, uma pessoa que terá muito mais mobilidade dessa articulação. E outro ângulo que também define muito o nosso grau de movimentação do quadril, que eu já tenho falado agora aqui nessa aula, né, o tempo todo, é o ângulo de anteversão do acetábulo e do colo femoral. Anteversão, ante para frente, né, e versão estar virado. Então, para onde que esse meu acetábulo está virado? Ele está virado bem para o lado, ele está virado para a diagonal ou ele está virado para frente? E aí eu quis trazer algumas fotos aqui também para vocês, né, para a gente trazer essa reflexão um pouquinho mais para a dança. E novamente, fotos de pelvis, daquele banco suíço de imagens, que eu acho fantástico, né? Então, vamos nos fixar aqui nos acetábulos, ó. Olha esse acetábulo aqui, para onde que ele está virado, se a gente consegue enxergar todo o fundo dele, né? E esse outro acetábulo aqui, ó. Então, como nós estamos tendo uma visão anterior, a gente está olhando para eles de frente, e eu consigo enxergar mais o fundo desse aqui, que está no lado esquerdo, eu acho que esse aqui, ele tem uma anteversão normal ou até fechada, né? Essa pessoa vai ter uma coxa mais virada para a diagonal ou para frente. E essa pessoa aqui tem um acetábulo visivelmente mais lateralizado do que essa outra. Provavelmente não terá uma abertura de 180 graus, mas vai ser mais aberta, digamos assim, do que essa pessoa aqui da esquerda, ó, porque eu não consigo ver todo o fundo do acetábulo numa visão anterior aqui como eu estou, tá? Então vejam que interessante, é a mesma espécie, são pessoas, né, com as mesmas regras anatômicas, mas com as suas similaridades. Princípio da individualidade biológica, gente, cada um é um, cada pessoa é uma pessoa. E aqui estão dois fêmures em vista cranial, a gente olhando de cima, né? Olha aqui como esse colo do fêmur praticamente não tem angulação, ele vem reto, né? Provavelmente isso aqui é uma coxa vara.
E aqui esse colo de fêmur bem anteriorizado, com uma angulação bem generosa para frente. Aqui, só por curiosidade, já tem umas calcificações, ó. Essa pessoa já tinha um pouquinho de artrose, tá? Então, aqui só para a gente falar de uma coisa que nos concerne muito, né? Já que a gente está falando de ângulo de abdução e ângulo de rotação externa do quadril, isso nada mais é do que o que nós chamamos de andeor, que interessa muitas pessoas na dança, pelo menos aquelas que trabalham com as técnicas que usam o andeor, né? Como o jazz, o balé, algumas técnicas do contemporâneo usam também o andeor. Nas danças de rua aparece um monte o andeor, gente, claro que não chamam assim, né? Não, essa linguagem não é utilizada pelas danças vernaculares, mas aparece, se vocês observarem, movimento de b-boys, de pessoas que dançam qualquer estilo de dança urbana, aparece ele muito a rotação externa e a amplitude de movimento do quadril. Então, esse público também utiliza, tá? Essa figura aqui é de um livro de medicina da dança, que ele mostra uma visão cranial, é como se essa pessoa estivesse sendo vista lá de cima, tá? E ela nos diz que, no geral, nós não nascemos com pés paralelos. A nossa posição fisiológica, a nossa posição natural, é com o nosso pé um pouquinho virado para fora, em torno de 20 a 30 graus, correspondendo à angulação do acetábulo e da cabeça femoral. Então, isso aqui, gente, é o normal, tá? E daí, quando a gente isso em posição normal, anatômica, fisiológica, sem forçar nada. E aí, quando a gente faz o hip turnout, que é a virada para fora do quadril, a rotação externa do quadril, a gente poderia atingir mais 60 a 70 graus com cada membro inferior, configurando, então, os idealizados e sonhados 90 graus para cada lado, e daí aquela primeira posição em 180 graus, tá? O que eu vou dizer para vocês? Isso é o pensado, é o idealizado, é o desejado, mas nem sempre isso vai acontecer, porque depende tanto do trabalho muscular quanto das limitações anatômicas que a gente está vendo aqui. Então, aqui, né, para ilustrar esse tipo de correlação aqui do andeor natural e do que a gente consegue. Então, aqui nós temos uma menina, né, mostrando um pequeno andeor aqui de talvez uns 35, 40 graus, aqui uns 45 graus, aqui se aproximando dos 80, aqui se aproximando dos 90 graus e aqui passando dos 90 graus. A minha ressalva, a minha observação, que a gente pode ver tranquilamente, essa foto era assim mesma que eu consegui na internet, tá? Não aparecem os dedinhos aqui dela, mas a gente consegue perceber que passando de 90 graus, o arco do pé não se mantém. Embora a gente esteja olhando de cima, a gente consegue perfeitamente ver que o pé dela caiu para dentro, o pé dela pronou, né? Então, se eu preciso que meu tornozelo torça, que aconteça uma pronação do pé para chegar nesse andeor, é porque esse andeor não é verdadeiro, não é legítimo e não está acontecendo a partir da rotação externa do quadril. Esse aqui eu não vou nem falar, né? Não tem necessidade nenhuma de fazer isso aqui. Olha os coitados dos maleolos mediais aqui se estourando para fora, o pé da menina bem caído. Isso aqui a pessoa não tem nenhuma estabilidade no centro, gente. Talvez ela só consiga fazer isso parada ou na barra. Quando ela for se mexer, ela não consegue manter isso aqui, né? Então, isso aqui não tem absolutamente nenhuma razão de ser. Aqui eu trouxe algumas fotos para a gente exercitar o nosso olho, gente. Por que eu acho importante a gente exercitar o nosso olho? Porque, às vezes, eu não sei se eu vou conseguir transmitir para vocês nessa aula o quanto esse assunto me empolga e o quanto ele me sensibiliza, né? Porque eu vejo muitas pessoas com quadril machucado e vejo muitas professoras e muitos professores que não conseguem identificar o quanto eles podem trabalhar da musculatura dos seus alunos e o quanto eles têm que respeitar de uma anatomia que não será modificada. É muito importante a gente detectar isso, e isso a gente consegue detectar vendo, olhando, inspecionando o nosso aluno, acompanhando o nosso aluno na aula. Não é necessário nenhum tipo de exame mirabolante, estratosférico, radiografias, ressonâncias, basta a gente ter um olho, né, para enxergar o posicionamento desses ossos, e é por isso que eu estou trazendo essas fotos agora para vocês. Então, aquele acetábulo lateralizado, que vai permitir que os meus fêmures vão perfeitamente para 180 graus de abdução, 90 de cada lado. Como é que eu vou detectar? Eu já enxergo que aquele quadril não está sofrendo para fazer o posicionamento daquela coxa,
a 90 graus de um lado e 90 graus de outro, né? Então, eu consigo perceber claramente que esse acetábulo é uma panelinha que está virada para a lateral, quase no mesmo alinhamento das minhas orelhas, tá? Esse aqui, essa foto que eu coloquei no meio é uma aberração. Essa menina provavelmente tem luxação de quadril, porque ela até passou dos 180 graus, né? Isso aqui não faz nenhum sentido, gente. Isso aqui, embora ela esteja fazendo sorrindo, né? Ela só está distendendo a cápsula articular do quadril, tá? Mas acho que aqui é muito fácil de perceber, então, que o posicionamento dos fêmures vem diretamente lateralizado do acetábulo dessa reentrância do ilho. Aqui mais algumas fotos, então, de acetábulo lateralizado, que é esse que permite uma movimentação de quadril mais aberta, né? Mais aberta. Então, vocês percebem que essas duas coletâneas de fotos que eu coloquei são fotos praticamente todas da técnica de balé clássico, que é uma técnica que tem as suas belezas e as suas perversões. Me sinto à vontade para falar isso, porque pratico, né, a vida toda, durante muito tempo. Tem coisas inteligentíssimas no balé e tem outras coisas que a gente não sabe por que se deixou degenerar com o tempo, né? E essa loucura das pernas altas e das pernas abertas é uma delas. As pessoas se machucam muito em função disso. Então, vejam como praticamente isso é do meu banco de imagens, bancos que eu pego da internet também, praticamente essa loucurada aí do Neor só tem no balé, né? E agora tem desafios terríveis que as gurias fazem de quase virar os pés para fora, assim. Impressionante. Tá? Então, vejam que na técnica do balé que isso é mais valorizado. Acetábulo lateralizado. Agora, um acetábulo na diagonal, gente. Um acetábulozinho normal, de qualquer pessoa normal, virado para sua diagonal, tranquilo, um quadril harmonioso. Vocês vão encontrar assim. Essas aqui, gente, são alunas da vida real. Casualmente aqui só tem fotos de meninas, mas tem mais uma foto de menino mais adiante. Essas pessoas são pessoas normais, tá? Eu asseguro para vocês que mais de 90% das pessoas têm um acetábulo na diagonal. Então, não vai ser a pessoa que vai chegar nessa abertura aqui, nem nessa abertura aqui. Façam vocês o que fizerem. Subam em cima da pessoa, puxe com uma corda, com uma corrente, bota ali em aparelho de tortura. A pessoa que nascer com este acetábulo aqui, ó, dirigido para a diagonal, ela não vai chegar naquele outro ângulo acetabular. A única coisa que vocês vão fazer, se vocês forçarem isso, vai ser romper o labrum dessas pessoas e machucar a cartilagem, tá? Então, muito conhecimento para detectar, para diagnosticar qual é o tipo de acetábulo desse aluno, muita paciência e muito respeito nesse trabalho que dura não semanas, não meses, mas dura anos, para a gente conseguir um andeor verdadeiro e lá da articulação coxo-femoral, tá? Essa moça aqui eu botei a foto, porque embora provavelmente ela tenha um trabalho muito vigoroso de flexibilidade de adutores aqui, de quadril, mas a gente consegue ver que o acetábulo dela, ó, vou voltar para a foto anterior, esse acetábulo aqui não é igual a esse aqui, por exemplo, ó, a gente vê que a perna está saindo diretamente na lateral. Aqui não, inclusive porque existe algum pequeno sofrimento da coluna lombar que ainda está curvada nessa posição, né? Então, ela tem um acetábulo que vem aqui, ó, acompanha a coxa dela, vem na diagonal. E ela está trabalhando lá, está usando o peso do segmento para tentar aumentar, tá? Mas nitidamente são acetábulos diagonalizados. E eu posso ter também, gente, aqueles alunos que... até nem queria falar essa expressão, mas talvez vocês já tenham ouvido falar, que a gente diz, quando eu sou muito fechada de abertura, eu sou um grampinho, sou uma pinça, né, porque a pessoa não abduz muito a perna, não tem muito andeor. São as pessoas que têm o acetábulo anteriorizado, aquele buraquinho, então, que vai ir mais dirigido para frente, tá? Aqui a gente está vendo que essa menina tem um acetábulo bem virado para frente dela, uma diagonal bem anteriorizada, esses meninos também, aqui com o agravante do trabalho que está caindo, né? Está numa rotação interna, essa coxa não deveria estar. Mas também quero dizer para vocês que essas são pessoas normais com as quais vocês vão trabalhar no seu dia a dia, quem trabalha com essa técnica, tá? Com balé ou outras afins. E que essas pessoas aqui, ó, são pessoas muito raras, muitas vezes selecionadas por audições, em companhias, né? Que a gente não tem que se deixar seduzir por esse formato aqui, tá?
O importante do trabalho é de dentro para fora e com a verdade da sua anatomia. Então, esse acetábulo diagonal e esse anteriorizado são os que mais vocês vão encontrar na nossa população de alunos verdadeiros. Deixa eu ver como é que eu estou no horário. Vamos indo, vamos indo. O ângulo Q que eu falei para vocês, então, que é uma angulação entre a inclinação do fêmur e a inclinação da tíbia. Então, na mulher, como a gente tem a pelve mais larga, nós vamos ter um ângulo Q um pouco maior, em torno de 18 a 20 graus, e os homens, como têm a pelve mais estreita, vão ter um ângulo Q um pouco menor. Por que que é importante o ângulo Q? Porque conforme for maior essa angulação, nós temos um pouquinho mais propensão a lesões de quadril e de joelho também, e o homem tem um pouco menos de propensão a essas lesões de quadril e joelho, por conta de um ângulo Q mais fechado. Aqui uma outra visualização, então, do ângulo Q da mulher, mostrando bem que é em função do posicionamento da pelve. Tranquilo. E aqui, então, quase para finalizar a nossa aula, eu queria trazer alguns músculos, né? Vocês viram que a gente falou muito mais de osso e de encaixe de osso, porque eu realmente queria trazer a importância, né, desse respeito ao posicionamento ácido do quadril no nosso trabalho em dança. E agora eu queria trazer, então, algumas coisas da musculatura dessa região do quadril, que também não deixa de ser importante, né? E eu queria começar falando do ilho-psoas, sobre o qual a gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula também, que é a aula de coxa, né? Então, vocês veem que nesse slide aqui, ele está listado junto com músculos da coxa, que são o sartório e o quadríceps, mas aqui eu quero destacá-lo isoladamente, só para mostrar a importância dele na movimentação do quadril. O ilho-psoas, gente, é o principal músculo flexor do quadril, que fecha esse ângulo do quadril, tá? Muita gente pensa que é a coxa, mas não é. Muita gente acha que é o abdômen, lá o reto abdominal, e o transverso e os oblíquos, mas não é. O principal e mais potente flexor do quadril é um complexo de 3 pequenos músculos chamados ilho-psoas, que estão aqui marcados em verde. Então, ilho porque tem um ramo ilíaco, esse que eu estou marcando aqui com a minha seta, e psoas porque nós temos o psoas maior e o psoas menor. Então, está aqui o ilho-psoas, né, muito bem representado, e a gente enxerga, então, que tem um ramo ilíaco, que ele reveste, né, faz todo o recheio, faz todo o contorno interno da asa do ilíaco, e depois nós temos o psoas maior, que está aqui representado sozinho, e em cima dele o psoas menor. Lembram da teoria dos cordõezinhos que eu falei para vocês em sala de aula? Pensa no músculo, que ele é um cordãozinho preso numa ponta e numa outra, e para a gente descobrir que movimento ele faz, a gente mantém uma das pontas fixas, puxa a outra, a gente vai descobrir qual é a movimentação. Então, pensa essa pessoa aqui estando em posição ortostática, de pé ou anatômica, se eu mantenho essa ponta do cordãozinho fixa, e a outra ponta que está chegando lá na extremidade proximal do fêmur, se eu puxar essa pontinha aqui, o que acontece? Eu trago esse fêmur para cima, estou fazendo uma flexão do quadril. Tá? Então, o ilho-psoas, ele nasce lá das vértebras lombares, ele percorre todo o abdômen, vindo de trás para frente e de cima para baixo, e vai se inserir lá no terço proximal da coxa. Então, vejam que ele vem do abdômen até a coxa, tá? É a extensão desse músculo importantíssimo que nós temos, que é o ilho-psoas. Tá aqui uma outra visão esquemática dele, a porção ilíaca, o psoas maior e o psoas menor, e eu estou me lembrando que eu sei que tem uma peça que mostra isso muito nitidamente lá no CBS, a gente vai ver muito bem na aula prática. Aqui ilustrando, então, a flexão do quadril, que é a principal ação do ilho-psoas. Quero passar, então, para a musculatura glútea, né, que é a musculatura mais superficial, que envolve o quadril, e depois, por último, a musculatura mais profunda, dos rotadores externos. Então, aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo o primeiro plano muscular, que é o glúteo máximo, em seguida o glúteo médio, parcialmente recoberto pelo glúteo máximo. Se nós removêssemos o glúteo máximo e o glúteo médio, nós encontraríamos essa outra imagem aqui da nossa direita, onde nós vamos ver o glúteo mínimo, o piriforme,
os gêmeos, os obturadores interno e externo e o quadrado lombar, o quadrado da coxa, perdão. Então, aqui nós vemos a camada mais profunda dos músculos do quadril e aqui a camada mais superficial. O que nós podemos observar nessa tabela? Vejam, o glúteo superficial, o glúteo máximo, o glúteo médio e o glúteo mínimo ou profundo, os três, gente, vão fazer a mesma coisa, que é a abdução do membro. Eles vão afastar a minha coxa da linha média, tá? Então, nós vamos fazer a abdução do quadril à custa dos três músculos glúteos, o máximo, o médio e o mínimo, ou superficial, o médio e o profundo. E vejam nessa figura aqui, que também é um banco de imagens que eu tenho de bailarinos nus, né, onde a gente consegue ver perfeitamente bem a anatomia de superfície. Então, vejam a grande ativação do glúteo máximo e do glúteo médio, a gente pode supor por aqui, né, os demais são mais profundos, a gente não pode ver. E essa posição que a bailarina está realizando é a posição de abdução dos dois membros inferiores, né, esse aqui está abduzido, se vocês considerarem que a pelve está aqui, ó, uma crista ilíaca está lá e outra está aqui, né? Então, esse membro inferior está abduzido e este aqui também. E ainda na anatomia de superfície, a gente vê várias outras musculaturas aqui da coxa, né? A gente vê o tensor da face lata, um pouquinho do vasto lateral, tá? Mostrando muito bem, então, aqui a atividade dos abdutores do quadril. E aprofundando um pouquinho mais nessa camada mais interna, se nós rebatermos aqui o glúteo médio, encontramos embaixo o glúteo mínimo. E aqui, gente, olha que importante, esse músculo pequenininho aqui, que não é tão pequeno em comparação com os outros, se chama piriforme. Piriforme, ele vai passar por dentro desse orifício aqui, um foramen, né, orifício e foramen é a mesma coisa, que se chama foramen isquiático. Então, guarda aí que o piriforme passa por aqui, porque o piriforme, ele pode nos causar grandes complicações, porque ele é um músculozinho que também adora se inflamar, né, e adora causar dor. Então, tá aqui o piriforme, logo abaixo dele eu tenho o gêmeo superior e o gêmeo inferior. Então, tenho dois músculos chamados gêmeos, na camada profunda da nádega, e no meio dos gêmeos eu tenho o obturador interno. Então, o obturador interno, gente, vai ser um sanduíche de gêmeos, tá? Tá aqui o gêmeo superior, o gêmeo inferior, e no meio o obturador interno. Por que ele é obturador interno? Porque ele vai passar, vai vir exatamente de dentro desse outro buracão aqui, que é chamado foramen obturador, tá? Então, de cima para baixo, o piriforme, o gêmeo superior, o obturador interno, no sanduíche lá, o gêmeo inferior, e aqui embaixo, o quadrado femoral. Gente, imagina todas essas pontinhas aqui fixas e puxa essa pontinha aqui do cordão, onde estão todos inseridos praticamente no mesmo lugar. O que vai acontecer? Eu vou virar esse quadril para fora, eu vou rodá-lo externamente. Então, todos esses músculos aqui que a gente está apontando, o piriforme, os gêmeos, os obturadores, são rotadores externos do quadril. Aqui novamente, então numa vista dorsal e aqui numa vista anterior, esses músculos dessa camada profunda, vejam o piriforme, o gêmeo superior e inferior, fazendo um sanduíche com o obturador interno e o quadrado femoral. E aqui numa vista anterior, então destacando apenas o obturador, ele aparece nesta localização. E aí vejam essa turma toda, gente, o que elas fazem, ó, obturador interno, os gêmeos superior e inferior, o obturador externo, o quadrado femoral, o que todos eles fazem? Fazem a rotação lateral ou rotação externa da minha coxa ou da minha articulação coxo-femoral. É a mesma coisa, tá? Dizer rotação externa da coxo-femoral ou rotação externa do fêmur é a mesma coisa. Todos eles, percebam aqui, ó, a mesma ação. E o que é essa ação? Essa ação é o conhecido andeor, que nós utilizamos em várias técnicas de dança. Evidentemente, tem diversas técnicas que não utilizam, mas eu acho que é bem importante a gente destacar isso aqui nessa aula, porque sim, tem muitas técnicas que vão utilizar o andeor, né? E a minha preocupação é que ele é uma fonte frequente de erros de técnica e de lesão, então por isso que eu estou
destacando, né, a questão do andeor, ou do turnout, ou da rotação externa, tá? O termo original andeor em francês, an significa para e dehors significa fora, então assim que se escreve originalmente, né, que veio lá da língua francesa. E aqui eu falei para vocês que o piriforme, ele pode ser causa de grandes problemas, né? Então tá aqui uma representação do piriforme com um vizinho dele, que é um nervo muito importante, que vem lá do intervalo entre L4 e L5, que vai lá para a nossa coxa e que depois vai se ramificando, vai virar nervo sural, vai virar nervo tibial. Quem é esse vizinho aqui? É o nervo ciático, gente. O piriforme, ele passa exatamente em cima do nervo ciático, né? Ele repousa sobre o nervo ciático. Então, muitas vezes a gente está com uma inflamação no piriforme, porque ele fica encurtado, porque a gente não alongou ou não trabalhou bem, e a gente confunde com uma dor no nervo ciático, tá? Não é a mesma coisa, tem implicações e tratamentos diferentes. Então, vejam nessas duas imagens aqui, essa aqui é até bem dramática, né? Olha, fizeram um ciático bem largo aqui, bem espesso, né? Mas está correto, o piriforme passa exatamente em cima do nervo ciático. Diferenças para a gente tentar descobrir o que é uma coisa, o que é outra. Claro, existem exames para ver isso, mas só pela clínica, só pelos sintomas, a dor no piriforme é uma dor profunda na nádega. A gente consegue sentir também afundando o nosso dedo no ponto de dor, né? Lá dentro, realmente, na parte mais interna da nádega, a gente sente uma dor bem definida, uma dor bem delimitada e que geralmente não corre para a perna. Quando a dor corre para a perna, quando ela desliza, quando ela se irradia para a coxa e até para a panturrilha e até para os pés, é porque ela segue um trajeto de nervo. Então, quando eu tenho essa irradiação da dor, aí é mais provável que realmente seja problema no nervo ciático. E às vezes também posso ter as duas coisas juntas, né, gente? Não é impossível. Mas então, só destacando, a síndrome do piriforme significa um piriforme mais rígido, menos alongado, mais encurtado, vai ser uma dor praticamente só na nádega, muito aguda, e a dor no nervo ciático, por compressão do nervo, vai ser uma dor que se irradia ao longo de todo o membro inferior. E pode ter outro padrão também, né? A dor de nervo, ela quase sempre é um choque, um formigamento ou uma ardência, e a dor de músculo não tem esse padrão. Aqui, então, já chegando ao nosso final, eu seleciono alguns vídeos sempre no final da aula para vocês consolidarem essas visões, essas noções espaciais, esses pensamentos. Vocês devem assistir esses vídeos depois de assistir a aula. E eu finalizo, olha, até que não finalizei tão tarde, com todo o meu erro de gravação, não finalizei tão tarde. Finalizo com uma frase do Júlio Horvath, que é o criador do método Gyrotone, que é uma prática de educação somática e de preparação corporal que eu pratico e admiro bastante. E ele tem uma frase muito linda que é: a natureza das coisas é o movimento, é se mover. A vida é movimento e a expressão da existência é movimento. Quando alguma coisa não se move mais, essa é uma expressão de morte. Esse é um pensamento bem simples, gente. Quando eu me dei conta, eu pensei assim, ó, puxa, é mesmo, né? Quando a gente vê, assim, por exemplo, um bichinho, um ser que a gente quer saber se está vivo ou não, se ele estiver se mexendo, a primeira coisa que a gente pensa, né, reflexamente, é assim, ele está vivo. Claro, com as exceções aí das lagartixas e das cobras que continuam se mexendo depois que morrem, né? Mas, em geral, se alguma coisa se move, ela está viva. E não se mover está próximo de uma expressão de morte. Então, eu acho essa frase muito bonita e é um estímulo muito grande para a gente seguir sempre se movendo. Certo, gente? Mari, que tal? Deu para entender mais ou menos? Sim, foi ótimo. Foi ótimo. E tem certas imagens que eu nunca tinha visto dessa forma, assim. O acetábulo e as rotações e todas essas posições, né? Muito obrigada, prof. Foi muito bom. Muito Mari, eu bom que te mesmo. agradeço. Se não tivesse entrado, eu tinha feito tudo errado. Isso aí ia ver depois. Imagino. Ia Um dar beijo tudo grande, certo. Mari. Muito, muito obrigada mesmo. A gente Obrigada. vai se Eu que ver semana que agradeço. vem. Foi ótima aula. Adorei esse final também dessa citação. Lindo, né? O Júlio é o máximo. Lindo.
Muito lindo. Gente, um bom descanso para todos e todas, tá? Deixa eu dar um prêmio, que eu tinha me lembrado, deixa eu dar um prêmio para quem assistiu até aqui, quem está assistindo as aulas direitinho. Quero dizer para vocês que a prova já está pronta, já impressa, vai ser semana que vem. Quero dizer para vocês estudarem bastante planos e eixos, que tem várias questões sobre planos e eixos. Estudem os ossos da mão, que tem perguntas sobre os ossos da mão. Basicamente isso, o resto do conteúdo está salpicado, assim, entre os diversos assuntos, tá? Mas planos e eixos cai bastantão mesmo. Estudem as costelas, estudem os músculos do abdômen. Deixa eu ver o que mais que eu me lembro. As correlações de músculos, eu vou dar nomes de músculos e vou perguntar em que região do corpo elas estão, e serão todas questões objetivas, porque como eu não sabia ainda como é que eu ia me comportar aqui da minha Covid, eu resolvi não fazer nada mais complicado com vídeo, com foto, né? A gente faz depois como exercício em sala de aula. Então vai ser uma prova com 20 questões de escolha simples, muito tranquila de responder. Quem está estudando vai responder muito rápido, com muita facilidade, vai sair feliz. E sigam essas dicas aí que vai dar tudo certo. Tá bom? Obrigada, prof. Beijo enorme, bom Beijo, fim de semana, beijo, qualquer dúvida me gente. chamem. Tchau, tchau. Tchau.